projeto Eu Estudo a Lição. Escola Sabatina Distrito de Santos. Quarto trimestre de 2020. Educação e Redenção. Essa semana com nossa amiga, Tamires Lapone. Olá, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou passar um pouquinho da Escola Sabatina para vocês de segunda-feira, da lição 7, adoração no contexto da educação. E hoje a gente vai falar que os transmitissem a seus filhos. Então vamos lá. Primeiro de tudo aí, a gente vai começar falando sobre salmos. Israel, na época do Antigo Testamento, funcionava como uma comunidade. Então a adoração do povo era em conjunto. Vamos lembrar aí? Comunidade são grupos de pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, têm as mesmas características. Então, obviamente, a adoração seria em conjunto, da mesma forma. E nisso, aí está a pergunta, como é que esse povo adorava, certo? Se eles adoravam em conjunto, como é que eles adoravam? Então, eram através dos salmos cantados, e muitas vezes eram acompanhados com os instrumentos musicais. Mas aí é que tá. O que os salmos têm a ver com a questão da adoração? Quando a gente canta louvores a Deus, nós estamos adorando a Ele. Em Mensagens Escolhidas, volume 3 aí da Ellen White, cita a importância dos cânticos, tanto nos cultos quanto na vida religiosa, dizendo que o ato de cantar é tanto uma adoração a Deus, quanto o ato de pregar. Mas aí outra pergunta, o que é que a gente está cantando? Essas canções agitam o nosso coração ou ela está sendo elevada? Deus está se agradando do que estamos cantando, dos louvores que estamos empregando a Ele. Então a gente tem ali como exemplo o Salmo 78, do versículo 1 ao 17, que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, vamos lá. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então ali ele continua falando um pouquinho. Mas aí é que tá, vamos lá. Os salmos, eles tinham um ensinamento por trás de toda a palavra ali, né? Esse salmo de Asaf, ele estava dando um ensinamento ali de Deus, questão de para que as gerações futuras adorassem e servissem fielmente ao Senhor, porque as gerações anteriores foram rebeldes e se esqueceram dos feitos dele. Então, ele estava dando ali uma advertência, né, para não negligenciar a palavra, para passar para as futuras gerações. E temos aí a questão, então, da obediência a Deus, né? O propósito dessa educação, o propósito dessa vida cristã, certo? Era fazer com que os filhos temessem ao Senhor. Deus havia tirado o povo do Egito e levado a uma terra que mana leite e mel. Mas tudo isso deveria ser passado para as próximas gerações. E o que estamos então, fica a dúvida aí, né, para se pensar. O que estamos então
passando dentro da nossa casa, né? Que exemplo estamos dando? O que está sendo falado? Está sendo aprendido da palavra de Deus? Ellen White, em Orientação da Criança, diz exatamente o seguinte. Vamos lá. Cadê? Constitui a educação da criança parte importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo. E o pai e a mãe devem ser os primeiros mestres dos filhos. Os pais precisam compreender sua responsabilidade. O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não podem discernir os perigos ocultos ou o terrível fim da senda que lhes afigura o caminho da felicidade. Então, o que está sendo passado dentro de casa, né? O que estamos mostrando às futuras gerações? Os pais são exemplo dentro de casa. Então, eu sempre aprendi com os meus pais, né? A orar, a ler a Bíblia na primeira hora do dia. Mas e aqueles que não fazem isso e não são exemplo para os seus filhos? O que pode sair dali? Não saem frutos, não é? Então, é um caminho aí a se pensar a questão que está sendo transmitido às futuras gerações. E não só os filhos, mas também aqueles que nos rodeiam, né? Muitos casais não têm filhos, muitas pessoas moram sozinhas, porém, existem exemplos e exemplos e exemplos. E a gente consegue adorar a Deus e consegue passar esse exemplo para as pessoas de adoração como educadores, né? As pessoas são educadoras sem nem saber que são. Assim como uma professora aprende, ensina para os seus alunos também ensinam para a sua professora. Então é da mesma forma, é uma relação aí recíproca. As pessoas aprendem com as outras. Então, que possamos aprender com as outras pessoas, que possamos tomá-las como exemplo, que possamos ser exemplo também para as outras pessoas. Escola Sabatina Distrito de Santos. Creio na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro. O Santo Pai nos envia.